Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, eu gostaria de tratar do tema O Deserto da Minha Vida. E para tratar desse assunto, eu gostaria de propor aqui duas figuras de linguagem. A primeira é o deserto propriamente dito. Você está olhando aí uma imagem, que é o deserto do Saara, um lugar fantástico, não é mesmo? Que coisa linda! Mas só para se ver, só para olhar, porque vamos ser realistas, um lugar inóspito, um lugar árido, um lugar onde a manutenção da vida é dificílima. Altas temperaturas, mais de 50 graus durante o dia, menos de 10 graus negativos à noite. Então, um lugar onde não se prolifera com tanta facilidade a vida. A outra figura de linguagem é olharmos para o deserto metaforicamente. Simboliza solidão, simboliza crises, simboliza problemas, simboliza tristeza, não é mesmo? Sempre que alguém diz, estou passando por um deserto na minha vida, ele está se referindo aos grandes embates que a vida lhe reserva, não é mesmo? Eu gostaria então de convidá-lo a ter uma nova ótica a respeito do deserto. E para tanto, convido você a apreciar a leitura do texto sagrado, profeta Isaías, capítulo de número 43, verso de número 19, que diz: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa fantástica, não é mesmo? Que promessa fantástica. Eu quero então trazer algumas lições, alguns passos que nos auxiliarão quando, por certo, atravessarmos o deserto. Talvez você esteja atravessando um deserto na sua vida. Então, abra os teus ouvidos e preste atenção, porque tem algo, uma palavra de sabedoria para a tua vida nesse momento. Primeira lição que eu gostaria de destacar aqui é que o deserto pode ser um lugar de encontro com Deus. Sim. Nem sempre desertos significam ou representam crises, derrotas. Não. Você sabia que o deserto pode trazer benefícios? É verdade. O deserto pode trazer benefícios. E isso é maravilhoso. Deixa eu trazer um exemplo para você. Foi no deserto que Moisés, conduzindo ali o rebanho do seu sogro Jetro, foi no deserto que Moisés teve um encontro maravilhoso com Deus. Foi no deserto, em meio à sarça ardente. Ele estava ali no deserto do Monte Horebe, conhecido Monte de Deus, um lugar de encontro. Quem sabe agora você está me assistindo e falando, mas eu estou sentindo uma profunda solidão, uma angústia na minha alma. Pois deixa eu dizer algo para você. Em meio a esse deserto que você está experimentando, Deus pode visitá-lo. Você pode ter um encontro com Deus. Uma segunda lição que eu gostaria de destacar para você é que o deserto também pode ser um lugar de socorro. Sim. Quem sabe você está angustiado aí falando, e agora? Como que eu vou resolver a situação A ou B? Qual é o caminho? Deixa eu falar algo para você, deixa eu trazer outro exemplo para você. Quando nós olhamos ali Agar, que foi serva de Sara e Abraão, essa mulher teve um problema sério ali de relacionamento com a sua patroa, e chegou um determinado momento que ela e o seu filho, de aproximadamente 12 anos, foram mandados embora. E foi dado ali um pedaço de pão e um odre de água, e ela saiu deserto afora.
E chega um determinado momento, a descrição está aqui em Gênesis capítulo de número 21, se não me falha a memória, e algo interessante acontece, porque quando esgotou-se a comida e esgotou-se a água, aquela mãe aflita para não ver o seu filho morrer, assentou ele embaixo de um zimbro, que é uma vegetação própria do deserto, assentou ele embaixo de um zimbro, e foi ela sentar-se, diz o texto, a um tiro de flecha, ou seja, cerca de 50 metros de distância, para que ela não visse o próprio filho morrendo na escassez do deserto. Mas qual foi a lição que nós demos? Deserto pode ser um lugar de socorro, porque quando aquele menino com fome e na iminência da morte chora, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo, o seu mensageiro, em socorro daquela mulher e daquela criança. Olha as palavras que o anjo disse para aquela mulher. Deus ouviu o choro do menino. Então, quem sabe, nesse momento, você está chorando, talvez não externamente, mas a tua alma chora, angustiada. Não importa qual é o motivo, mas deixa eu falar algo para você. Deus está ouvindo o teu choro. Você não está sozinho, você não está sozinha, você está sendo ouvida. Você está sendo ouvido. Deus ouviu, porque o deserto pode sim ser um lugar de socorro, mas também o deserto pode ser um lugar de tratamento. Verdade. Vamos ver uma descrição aqui do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios. Olha o que ele diz. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Olha só. Que descrição fantástica! Mas, como eu disse, o deserto pode ser um lugar de tratamento. Quantas vezes Deus permite que a gente atravesse um deserto para tratar-nos, preste atenção nisso. Quem sabe o meu ego precisa ser derribado. Quem sabe a minha arrogância precisa cair por terra. E é no deserto que acontece isso. Quando eu sou exposto a quem realmente eu sou. O texto sagrado diz que nós não passamos de pó. Tiago diz, hoje você está aqui, amanhã você desvaneceu. Não é mesmo? Quantos milhões de vidas desvaneceram, feito uma neblina quando sai o sol? Estavam cheios de vida e agora não estão mais. É uma folha que secou-se pelo vento, pelo calor do sol e é levada agora pelo vento. Assim somos nós. Então, muitas vezes nós precisamos ser expostos ao deserto para cair por terra a arrogância, para cair por terra a ignorância, não é mesmo? Muitas coisas. Então, deserto pode ser um lugar de tratamento, né? O que deserto está sendo na sua vida? Lugar de encontro com Deus? Lugar de socorro? Lugar de tratamento? Uma última lição aqui que eu gostaria de deixar para você é que deserto também pode ser um lugar de contemplação, de vitória e de triunfo. Sim, o maior exemplo que nós podemos extrair aqui dessa ambiguidade aqui de deserto, né, que pode simbolizar tristeza, mas pode simbolizar derrota, mas pode simbolizar a vitória, é na própria vida de Jesus. Primeiro momento, Jesus chega lá no Rio Jordão, ele é batizado, os céus se abrem, acompanhe comigo isso, os céus se abrem, algo maravilhoso acontece, o Espírito Santo
em forma corpórea vem sobre ele, né? Na forma corpórea de uma pomba, uma voz é ouvida por todas dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvir. Este é o meu filho amado em quem o meu coração se compraz. Mas na sequência ali do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, está dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Então, em meio a feras, em meio a fortes tentações, com fome, mas o texto termina dizendo: os anjos o serviram. Então, o deserto pode ser um lugar de vitória e de triunfo. Foi no deserto onde estava com as feras, duramente tentado por Satanás, com fome, que Jesus foi servido, atendido pelos anjos. Portanto, deixa eu dizer algo para você: deserto não é lugar de derrota. Deus pode fazer algo por nós quando atravessamos nossos desertos. Guarde isso no teu coração. Qual que é o teu deserto? Qual que é o deserto que você está experimentando na sua vida? Veja só o que ele pode fazer. Lá em Salmo 107, verso 35, está dizendo: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Que Deus te abençoe e que você viva com sabedoria, sabendo que esse deserto que você está passando nesse momento pode ser um lugar de encontro com Deus, pode ser um lugar de socorro, pode ser um lugar de tratamento, pode ser um lugar de vitória e de triunfo. Fique na paz.